Fala galera, vamos falar um pouquinho hoje sobre as atualizações que a gente teve aí da VMware, né? Eu me chamo Vinícius, sou consultor técnico aqui na Domo Soluções. Ao meu lado aqui eu tenho o Bena, que é o nosso gerente técnico na Domo Soluções. Legal, pessoal. Devido ao sucesso do nosso último vídeo, a gente vai estar então fazendo o update aqui, né? Com as novidades que a gente teve nas últimas semanas os novos anúncios aí, né, do vSphere 9, né, Vinícius? E também os nossos clientes aí sempre estão em contato conosco aqui, bem frequentemente, onde a gente vai tirar algumas dúvidas que são as dúvidas que vocês geralmente têm. Vamos falar um pouquinho aí sobre licenciamentos, licenças. A dúvida de todos ainda é com relação a tem licença perpétua, não é licença perpétua, é subscrição. Então vamos sanar essas dúvidas de todos aí que a gente tem e que procuram nossos vídeos para tirar essas dúvidas. Realmente isso é uma das maiores dúvidas ainda, né, sobre o licenciamento, que realmente foi uma das grandes mudanças que a gente teve desde o último update, né? Basicamente ainda continua o mesmo, a gente não tem mais as licenças perpétuas, nós temos as licenças agora que são as licenças por subscrição, né, Vini? Sim, as licenças são subscrição, são por core, e a gente tem que levar em consideração alguns mínimos, né? Acho que é a palavra correta. Exato. Porque antigamente a gente conseguia licenciar por socket, né? E então isso tudo deixou de existir. Agora, nessa nova modalidade, a gente está falando em licenciamento por core. Só que a gente tem alguns balizadores mínimos, que são quais eles? A gente é obrigado a licenciar pelo menos 16 core por socket físico, independente se eu tenho os 16 cores ou não. Vamos dar um exemplo aí, né, Bena? Se eu tiver dois processadores de 8 core, o que eu tenho que licenciar? Exatamente, a gente tem que licenciar 16 por processador. Então, a soma dos dois processadores de 8 core vai dar 16, mas a gente tem que licenciar 32, que é o balizador mínimo que a Broadcom colocou, né? E também a gente tem que se atentar ao fato da abertura de novos contratos ou adição de novas licenças, né, Vinícius? Exatamente. Hoje, o mínimo que a gente consegue, vamos dizer assim, processar é no mínimo 72 licenças. Então, se você está pensando em um upgrade, pensando em uma renovação, tenha sempre em mente esses números, né? Hoje, no mercado, se tornou um número mágico 16 core, né, Bena? A gente tem esse Exato. licenciamento Microsoft e também agora na VMware veio com o mesmo movimento. Então, você sempre tem que tomar essas considerações para, na hora de tomar as decisões, qual processador você vai optar, qual o dimensionamento completo do seu ambiente vai fazer diferença nesse score lá no finalzinho, lá na conta, pois cada core vai contar de dinheiros. Exatamente, né? A gente está falando de dinheiro no final das contas, né? Então, a gente consegue ajudar vocês a escolher processadores, por exemplo, com um clock maior e com menos cores, onde a gente vai entregar a mesma performance para vocês. Então, a gente tem todo esse trabalho de consultoria aqui na Domo Soluções, onde a gente apoia vocês aí para a gente tomar a melhor decisão. E falando em melhor decisão, né? É um fato novo que a gente ficou sabendo aí já tem algumas semanas, né? A Broadcom, ela fez uma higienização no seu programa de canais, né? Então a gente tinha aí no portfólio 800 empresas aqui no Brasil aproximadamente que vendiam licenças Broadcom, né? E depois dessa higienização, a gente tem menos de 50 empresas que ficaram aqui no Brasil aptas a fornecer esse tipo de licenciamento, né? E a Domo Soluções, com grande satisfação, é uma delas, né? O sul do Brasil aqui ficaram apenas 4, e nós da Domo, então, estamos aptos aqui a ajudar vocês, né, Vinícius? Então, a gente sempre ouvia o pessoal reclamar, como é que vai ficar, vou ter que trocar de virtualização, de virtualizador, na verdade, né? Mas a gente foi lá e a gente fez todo esse trabalho consultivo e a gente conseguiu cativar o cliente a ficar ainda com o VMware, né? Então a gente não teve esse movimento das pessoas deixarem de utilizar o VMware. Pelo contrário, todo mundo continua utilizando. Temos ainda clientes que estão mudando para VMware devido à robustez do produto, né? E a confiabilidade que a gente tem. Legal. E um ponto de atenção muito importante, pessoal, é em relação ao vSphere na versão 7.0, né, Vini? Então a gente tinha o fim de vida, fim de suporte dele ali em abril, tá? Dia 2 de abril, para ser mais específico, aí a Broadcom concedeu mais 6 meses de carência. Então até dia 2/10 a gente precisa fazer o upgrade. E o upgrade é conosco, né, Vini? A gente já fez inúmeros, tá, pessoal? O pessoal também questiona muito, né, quando a gente fala dessas atualizações, quão estável está o 8. A gente tem cliente já desde o ano passado utilizando a 8, está super estável. E assim, por questão de segurança, a gente recomenda o quanto antes atualizar, porque como o Bena falou, mês 10 acaba os updates, então fica vulnerável o ambiente de vocês aí
quem estiver ainda utilizando o 7. Então corram para atualizar para 8.0 e podem contar com a Domo para fazer esse serviço. A gente está mais do que apto para executar, né, Breno? Sim, e uma grande novidade que a gente também recebeu aí na semana passada, né, especificadamente aí quase em meados de junho aí, é a nova versão do VMware, né, do vSphere 9, né? 9, VCF 9, Temos algumas novidades, ainda não foi se revelado ainda muita coisa com relação a como ficará o licenciamento, né? As novidades que a gente tem pelo momento é que são dois bundles que a gente vai ter, mas ainda não se tem definido como que vai ficar a totalidade das licenças, né? Eles basicamente anunciaram as novidades, né? Uma dos principais features aí que a gente viu é com relação à migração de máquinas virtuais com o GPU, sem downtime, então é aquele mais conhecido como vMotion, que a gente tem já no VMware para processamento de memória. A gente agora, a VMware by Broadcom aí, migrou esse mesmo conhecimento que eles têm de memória e processador para também migração de máquinas virtuais aonde contam com vGPUs. Isso é muito importante, tá, pessoal? A gente sempre teve esse anúncio aí, o que vai mudar tecnicamente, o que vai melhorar, né? A parte de licença ainda está vindo, então certamente a gente vai ter a versão 3 desse vídeo aí para estar ajudando vocês, tá? Mas a gente tem bastante novidades técnicas, né? Que nem o Vinícius já falou ali, a parte de vMotion na parte de GPU, muito legal, muito importante aí para as empresas. A gente vai ter console unificado para quem tem workload em cloud, quem tem workload on-premise, então a gente vai ter isso também. Máquinas virtuais com super processamento, então a gente não vai ter mais limites que a gente tinha antes, né? Então isso é bem importante falar. E melhorias muito significativas na parte de vSAN, tá? Então a gente tem bastante novidades que a gente vai compartilhar com vocês um novo update aí de vídeo falando sobre a VMware by Broadcom aí, que realmente é um tema muito quente, muito latente, né, Vini? Sim. Que a gente tem aí discutido diariamente, realmente diariamente com os nossos clientes aí de todo o Brasil, tá, pessoal? Breno, isso aí são as novidades que a gente tem, né? São umas novidades breves, depois a gente grava um vídeo mais aprofundado, o que é toda essa sopa de letrinhas, todas essas mudanças vão impactar no produto, né? Exato. E então conta com a gente aí para ter os próximos vídeos. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso, né? É um assunto realmente que está muito latente aí no mercado. Diariamente a gente fala com clientes de diversos locais aqui do Brasil, tá? Então a gente se coloca à disposição, eu, Vinícius, todo o time aqui de consultoria, todo o time comercial da Domo Soluções, para a gente realmente trocar essa ideia, fazer o size mais correto, preciso, fazer esse trabalho de arquitetura, né? Que a gente fala para a gente salvar investimento, até mesmo entregar mais poder de processamento pelo mesmo valor, né? Então conte conosco, tá, pessoal? Conte com a Domo Soluções, pessoal. Um abraço. Obrigado.